Projeto Biografias, ele nasceu muito relacionado a um trabalho que eu fiz, um livro chamado Nascimento do Brasil e Outros Ensaios, né? Uma tentativa de pensar a história do Brasil a partir da importância dos indígenas dentro desse contexto. Eu acho que a história do Brasil, os índios têm sido sempre muito esquecidos, embora eles estejam sempre interferindo muito no que acontece. Eles estão na penumbra, né? Então, a importância que seria de entender que o que se passa na penumbra é muito importante para definir aquilo que se passa sob o foco das luzes, né? Então, esse livro eu terminei em 2014 e, na época, também havia um projeto da CAPES chamado Memórias Brasileiras, que era aberto a pensar biografias. E o projeto era mais pensado numa linha de pensar a história da ciência no Brasil, os grandes nomes da ciência no Brasil. Eu achei que era uma coisa louvável isso, mas me interessava mais contar a história dos indígenas e recuperar um pouco a história dos indígenas dentro da história do Brasil, as grandes figuras e as figuras que não são nem conhecidas pelas pessoas, mas são fundamental para dizer o que os índios são hoje, estarem vivos, estarem no lugar que estão, seu território, sua cultura, sua língua, ou também muitas vezes para definir como são as relações interétnicas no nível regional ou coisas desse tipo. Então esse projeto ele foi estruturado, de certo modo a introdução do livro foi transformada em, digamos, um projeto de pesquisa, né? Uma proposição, né? De investigação, e eu logo me envolvi profundamente nisso. Tive algumas pessoas que foram mais próximas de mim, né? No sentido de me animarem muito em relação a essa pesquisa, a essa proposta, e logo comecei a fazer contatos, ainda na montagem do projeto, a fazer contato com mais de 20 programas de pós-graduação no Brasil. Eram programas de história, de antropologia, de ciências sociais, às vezes de literatura também, ou multidisciplinares. E esses programas, como o programa era apoiado pela CAPES, eu buscava mais os programas de pós-graduação do que os departamentos, né? E foi muito importante isso, convidando os colegas a começarem a pensar sobre os índios enquanto protagonistas da história do Brasil. Esse foi um movimento que nós iniciamos com bastante força. Já no início já tínhamos mais de 60 investigadores como colaborando nisso. Lançamos um site, né, onde estavam mais de 60 biografias, já de certo modo estimulando um começo desse trabalho. E logo descobrimos um outro momento também, uma jornada muito rica que nós iniciamos em seguida, né? Que é não só discutir com os pesquisadores, mas também via discutir com os indígenas, né? Quer dizer, aqueles professores indígenas que na sala de aula falam sobre a história do seu povo e os direitos em geral dos indígenas. Como eles podem didatizar isso, como eles podem explicar isso para os seus estudantes, para os seus alunos, né? Então começamos a trabalhar muito com licenciaturas interculturais indígenas e com movimentos indígenas também, né? Fizemos várias visitas em lugares, tive no Maranhão, tive no Amazonas, em muitos lugares, tive no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Tive no Nordeste, em vários lugares também. Enfim, procuramos criar ocasiões em que os indígenas pudessem pensar sobre o que são para eles os grandes homens e que grandes homens eles querem tornar memoráveis através de uma biografia. Então esse foi um processo coletivo muito rico que começou a acontecer.
com essa colaboração de indígenas. De certo modo, abrimos para que isso tivesse não mais um padrão demasiado acadêmico, demasiado rígido, mas que as colaborações fossem de vários tipos. Então, no princípio, operávamos com a ideia de que as biografias deveriam ter de 5 a 10 páginas. Depois abolimos isso, 1 a 2 páginas podem ser importantes. Às vezes uma fotografia pode ser importante, uma fotografia de uma arma, de um local, de um instrumento ritual usado, pode ser importante. Então, caminhou-se, hoje já temos cerca de 180 biografias lá dentro, grande parte feitas pelos indígenas. Alguns também já começaram a fazer biografias em vídeo, sob a forma de vídeo, que para alguns é mais fácil. Existem formas variadas aí também que são aceitas, estão dentro do site também, cartilhas, livrinhos didáticos. Até agora alguns estão trabalhando na Paraíba com uma proposta em relação a jogos sobre indígenas, uma maneira de você ensinar essas biografias através de alguns jogos. Também vamos colocar isso no site. Enfim, o site é absolutamente aberto e polimórfico, né? Mas esse é um projeto, então, que acabou tendo uma virada, um time político muito grande, né? Ele foi bastante bem aceito, por exemplo, pelo CIMI, que representa a ação dos missionários, por outros grupos missionários também que trabalham em vários lugares, e por várias entidades locais de apoio que trabalham com os indígenas. Ele tem sido bastante importante. A PIB também logo se mobilizou também em relação a isso. Então, é um projeto que ele tem, digamos, uma faceta mais acadêmica, mas ele tem também, e esse é o site é o carro-chefe para isso, ele tem um efeito político muito direto. Para mim, o que eu intenciono fazer com ele é que um índio do Rio Grande do Sul possa ler uma biografia de um indígena de Roraima e saber que existem indígenas do outro lado do Brasil que passam problemas muito semelhantes que ele, se articulam e que, apesar de terem os problemas muito semelhantes, têm uma língua diferente, têm formas de agir muito diferentes e que ele pode conhecer tudo isso através dos depoimentos feitos por essas pessoas. Então, trabalhar com a diversidade e também com as convergências, com as alianças estratégicas. Eu acho que isso é essencial, porque os índios, como os brasileiros, não têm nenhuma ideia da importância que há a presença indígena na formação do Brasil. E eu acho que era o mote desse livro e que continua a ser de um desdobramento também desse projeto. Nós estamos criando, vamos lançar em abril do próximo ano, uma revista chamada Memórias Indígenas, que vai, de certa forma, colocar algumas biografias de personagens importantes para que a gente possa ter uma ideia da história do Brasil através da presença indígena. Não vamos só colocar as histórias do século XX, vamos colocar histórias de fundação, né, até do Brasil. Porque no Brasil a presença indígena está sempre observada e ela é sempre importante, só que ela é descurada pelo enorme, gigantesco preconceito que os brasileiros têm em relação a essa população. É diferente o racismo em relação ao indígena ou o racismo em relação ao negro. É totalmente diverso. Em relação ao indígena, isso passa pela petrificação da cultura, pela ideia de que os índios são atrasados, que eles são primitivos, às vezes até isso visto como enorme valor, né? Vamos ser antropofágicos, né? Sim, vamos ser antropofágicos, mas nós estamos participando de uma sociedade que discrimina tudo isso e que mantém essa população dentro de uma situação de submissão, de vigilância, de desagrado, né, bastante grande. E eu acho que é isso que a gente precisa rever e encontrar
esse preconceito dentro das fontes históricas, dentro dos textos científicos, dentro da bibliografia, dentro dos filmes, de tudo mais, né? De maneira a gente permitir que os índios tenham outras visões sobre eles mesmos, produzam outras visões para a sociedade brasileira também poder se entender de uma outra forma. Em 2 de setembro, quando o museu pegou fogo, destruiu todas as coleções e destruiu acervos valiosíssimos e únicos também, a primeira reação que nós tivemos foi de entender de que isso precisa ser também compensado por alguma ação positiva. Não adianta simplesmente lamentarmos essa ação, mas nós precisamos criar alguma coisa nova, alguma coisa tem que ser colocada no lugar do que foi perdido, né? E eu acho que o projeto que nós estamos desenvolvendo no setor de etnologia é exatamente isso, uma percepção crítica do que era o nosso material, né? A ideia de que esse material tinha limites, tinha grandes limites, tinha grandes pressupostos, tinha grandes preconceitos na coleta dela e no uso dele, e a ideia de que nós vamos agora refazer isso tudo de outra forma. Quer dizer, nós vamos repensar um museu com a parceria dos indígenas, um museu que não seja com técnicas de coleta coloniais, um museu que atue sempre através das curadorias participativas, das ações participativas, do compromisso com essas populações pesquisadas, porque os índios frequentemente não querem apenas do pesquisador que ele crie relações idílicas com eles, ou que defina o pesquisador como seu filho, ou como seu neto, ou seu sobrinho. Isso é um pouco de um domínio mais leve, né, das relações. Mas o indígena quer que os pesquisadores estabeleçam responsabilidades em relação à sua luta quanto à vivência coletiva, a sua preservação da língua, a sua preservação do território, a preservação dos recursos naturais dessas áreas, a preservação de uma forma de educação que não destrua esses valores, a preservação da sua saúde, né, das suas formas de lidar com a saúde, né, que são distintas das nossas. Enfim, esses desafios, eles exigem outras formas de pensar e coisas que só podem passar por uma cultura viva, não por uma cultura de vitrine, não por uma cultura de objetos que foram coletados ali por viajantes do século passado, por administradores, por militares, por padres, por pessoas que têm com aquelas populações uma relação um pouco externa, um pouco não, fortemente externa. Então, a nossa reconstrução das coleções do Museu Nacional passa por isso, por uma dimensão que é convidar os indígenas, especialmente aqueles com que a gente tem parceria, a contribuírem com a formação do nosso acervo, né? E produzirem um material que seja muito mais significativo, né? Cheio de dados e de informações que só eles têm e que eles acham que devem ser divulgados daquela maneira, né? Por exemplo, eu estive em agosto entre os ticunas, passado, fizemos a coleta do material de uma festa da Moça Nova. Não foi uma coleta em que eu pedi material da festa da Moça Nova. Houve uma festa realmente, né? Houve uma festa que foi preparada contando com a minha presença. E os objetos foram feitos pensando que eles seriam doados para o Museu Nacional, né? Quando eu fui trabalhar com a descrição desses objetos, eu achei muito interessante trabalhar com meus assistentes,
ticunas, né? Os alunos que eu tenho do mestrado, do doutorado, e funcionaram como assistentes na coleta do material. Eles organizaram os cadernos, eles embalaram, eles fizeram toda essa coleta. Então, o que eu acho que é uma forma totalmente diferente. Os objetos que vão para o museu não são mais objetos que são arrancados da vida comunitária por um olhar externo, altruísta, estético ou malévolo também, né? Mas eles são alguma coisa que os índios, os próprios indígenas, as próprias coletividades elegeram que são coisas pelas quais eles querem ser vistos, coisas que eles estão doando para um museu, para que aquele museu apresente da melhor forma possível e que o visitante seja introduzido a entender a humanidade, o modo de pensar deles a partir daquelas peças, e não através de visões ilusionistas, visões equivocadas, como em geral a maioria dos museus permite, né? É como se cada pessoa que ingressa no museu é o cliente, é o rei, é o soberano. Ele pode juntar alhos com bugalhos dependendo do seu interesse. Ele pagou um ingresso, ele tem direito a ter um show plenamente organizado para ele. O Museu Nacional, nesse sentido, não será um museu onde o cliente é o dono. O cliente é aqueles que nos cedem as peças, ele é aquele que diz como você quer ser visto, e nós estamos preparando o público que quer ver os indígenas para que vejam do modo como eles querem ser vistos, né? E eu acho que esse é o exercício de antropologia que a gente pratica, né? Eu acho que isso é muito forte, é a direção que nós estamos tendo, não só com a coleta feita em relação ao ticuna, mas também existem estudantes indígenas do Museu Nacional, estão trabalhando com os carajás, colheram peças que estão até nesse momento aqui na minha casa, no meu quarto, aqui guardadas e que vão para o museu, né? Para que lugar do museu ainda não sabemos, não temos lugar, não temos teto, não temos casa, né? E nem temos espaço positivo, mas eles estão guardados aqui para irem para o museu, né? E também material Guarani, Caiová, reunidos pelo Tonico Benítez também, junto com os xamãs, com os Nanderu, né? Então eu acho que é uma forma de coleta. Eu me lembro do Tonico, quando levou a visitar o setor de etnologia, o principal xamã, o principal Nanderu deles, né, Atanás, e o Atanás deu ao Tonico uma missão. Tonico, você vai refazer essa coleção aqui e você vai fazer essa coleção muito melhor do que ela está aqui. Ele foi bem crítico em relação à coleção que já estava, né, para você fazer uma outra coisa, uma coisa que responda ao que a gente quer e que fale das nossas coisas, não com erros, com especulações feitas pelo museólogo, pelo antropólogo, mas realmente com as palavras dos indígenas, com as crenças, com a voz deles, né, com os cânticos deles. Então é isso que Tonico está tentando fazer. E a nossa proposta é essa, né? Quer dizer, por hora nós não temos um espaço definido, né? Não há no contexto brasileiro, é difícil prever alguma simpatia em relação à área da cultura e alguma iniciativa positiva no sentido de refazer um museu, mas eu acho que estamos pensando muito em elementos virtuais. Nós vamos trabalhar muito com exposições itinerantes e com exposições virtuais. E vamos organizar e colocar na internet. Eu acho que, a partir desse momento, agora, o Museu Nacional não será apenas um prédio como ele foi. Ele será alguma coisa muito fortemente espraiada nas escolas indígenas, nos lugares que querem formar, porque ele vai colocar sempre o seu material disponibilizado em termos de imagens, de textos, de pesquisas e tudo mais. Então eu acho que essa dimensão é muito forte para nós. Nós estamos, tal qual no projeto Biografias, que eu já falei, eu estou pensando muito também na nova geração de indígenas.
muitos deles não poderão nunca vir ao Museu Nacional para fazer uma visita a um espaço físico dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não terão condição para isso. Mas todos eles já têm, jovens, já têm o seu celular no qual eles podem baixar imagens e ver o que é uma exposição do seu povo, da sua cultura, feita no Museu Nacional. Então, nesse momento, nós estamos operando muito com essa imagem, de estarmos alimentando essas pessoas com os elementos de cultura que eles têm. E uma outra dimensão que temos feito também é buscar resgatar as imagens dos índios brasileiros que estão nos museus europeus e americanos, sobretudo nos europeus, né? Existem milhares de objetos brasileiros dentro desses museus que contam perfeitamente ou podem ajudar a contar a história desses povos, a entender melhor a cultura desses povos, só que eles estão desterrados. Eles estão em reservas técnicas ou em exposições, colocados do lado de materiais da África, da Oceânia, de outros lugares da América, com curadores que não conhecem o assunto e que não são capazes de fazer aquelas peças cantarem outra vez o que é a música delas, né? Eu acho que o que a gente quer não é o retorno das peças. Nós queremos o retorno digital do material. Nós queremos arquivos digitais sobre essas peças colocadas. E esses arquivos digitais, eles virão para nós e poderão ser disseminados nas aldeias indígenas em toda a sociedade, né? Existe material sobre o Brasil que nunca foi visto aqui dentro. Como, por exemplo, o material tupinambá, os mantos tupinambás, as hastes de guerra, essas coisas só existem nos museus europeus e 4 ou 5. Né? Eles foram tirados do Brasil ainda no século XVI. Né? Não existem cópias desses materiais. E, além disso, existem muitas outras coisas de muitos outros povos. Então, recuperando esse conjunto de materiais europeus existentes fora, nós achamos que podemos passar para as aldeias indígenas e para os estudantes indígenas um incentivo fundamental para eles repensarem a sua cultura e reelaborarem a sua cultura a partir de verem o que a documentação histórica dos museus lhes permite ter, né? Ao mesmo tempo, claro, também os indígenas podem ajudar essa documentação dos museus a se tornar mais exata, porque todos os museus estão preocupados com isso também, e quando eles nos cedem as imagens também, as imagens digitais dos seus materiais, eles também estão pensando nisso, de tornar as suas coleções melhores, porque a quantidade de peças que estão classificadas de modo errado, atribuídas a outros povos, e elas precisam, do ponto de vista da ciência, da construção do patrimônio cultural da humanidade, serem ampliadas com o olhar, a sabedoria, o conhecimento dos povos indígenas.